O William perguntou se a gente viu o novo filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória. Não sei, não vai passar aqui no Canadá. Pelo menos eu não fiquei sabendo de nada. Mas eu vi a entrevista do Lázaro Ramos no Roda Viva. Fiquei com muita vontade de assistir. O YouTube me recomendou o Podpah com ele. Com eles, um vídeo do Enoque, né? Aí eu vi e fiquei muito chateado, porque ele falava uma em vez de uma, e a fonoaudióloga ensinou ele que tava errado. Procura aí, tem um negócio, avisa pra ele, no tá? Podpah. Pode mandar pra ele aqui, depois, que uma não tá errado. Eu já expliquei isso no vídeo, eu vou explicar de novo. Não, porque ele fala que a fono mandou ele corrigir, porque ele falava uma. E a fono falou, não é uma, é uma. É porque ele é meio inseguro com o português dele, apesar do português dele ser perfeito, eu não sei qual o motivo da insegurança. Também não sei. Ele é inseguro, e aí ele fez uma fonoaudióloga pra poder atuar em português brasileiro. E ele falava uma em vez de uma, e a fonoaudióloga foi lá e corrigiu ele. Fala assim, você não pode falar uma tá errado. É uma, mas uma não tá errado. Vamos falar. É porque a fonoaudióloga não é linguista. Então, o que a fonoaudióloga faz quando você chega nela? Ela vai tentar adequar a sua pronúncia ao que a gente chama de português padrão. Não existe um português padrão. Mas português padrão são aquelas pronúncias do português que são mais aceitas para serem usadas na televisão, principalmente do jornalismo, na apresentação e tal, que normalmente são alguns sotaques do português paulistano, não são todos os portugueses paulistanos, alguns, ou do português carioca, ou o sotaque de Brasília também. Todos esses três são aceitos se você vier dessas regiões. Muito provavelmente você não vai precisar fazer uma adequação para ir pro VT, para ir pro vídeo. Só que se você nasce em outro lugar que fala diferente, eles vão tentar adequar o seu português. A Nils teve que passar por essa adequação porque ela fala o R retroflexo, que é o portão. Ela teve que perder isso, fez fonoaudióloga pra perder. Mas foi mais por conta do meu... Ah, mas você teve que perder o portão. Perdi também. Perdi e achei. É chamado R retroflexo, é o PER que o Brasil fala. Uma região muito grande do Brasil fala, mas se você vê aí os apresentadores de televisão no nível nacional, jornalismo e coisa do tipo, ninguém usa. Porque quem vem dessas regiões tem que mudar o português. Tem que mudar também a galera que vem no Nordeste. Se você vê aí um apresentador do Nordeste que foi pra um programa nacional, a pessoa tem que ajustar o jeito que ela fala. Isso tá errado pra caramba. Tinha que ter inclusive uma campanha pra acabar isso na televisão e todos os sotaques do português serem tratados iguais. E serem tratados iguais. Eu acho o fim da picada. Tinha que acabar. Isso é um absurdo o que a TV faz, tá? Se tem alguém da Globo vendo isso daqui, essa coisa de jornalista veio do Nordeste, de uma local de lá, vai pro nacional, tem que perder o sotaque. Eu já vi, inclusive, na Bandeirante, tem uma apresentadora do Jornal Nacional, deles lá, não do Jornal Nacional, o principal deles nacional, que apresentava que teve que perder, e você via que no processo de transição dela, de vez em quando ela soltava um ti, uma coisa assim, coisa do Nordeste. Isso tá extremamente errado, é um preconceito linguístico absurdo, tá? É tão bonito o sotaque nordestino, o sotaque, né? Agora vamos ao uma. Uma não tá errado porque é uma pronúncia arcaica do português. Antes de se falar uma, e uma, se falava e uma. Tá? Se você voltar no português de Camões, era uma. Se você pegar os Lusíadas escrito na grafia original, você ia ver que o era escrito H-U-M e o uma, que é o uma, era escrito H-U, tio no U-A. Isso é um arcaísmo que ainda está presente em algumas regiões do Brasil, tá? Mas não é que tá errado de falar, é simplesmente eles mantêm a pronúncia antiga do termo. Então não tá errado, é até interessante disso existir, que a gente pode ver a variedade que existe na língua. Então, tipo, eu entendo da fono ter corrigido ele, porque existe de fato essa pressão para atores, também para apresentadores, jornalistas no nível nacional brasileiro se adequarem a essas pronúncias que são... É uma cultura, né, pra essas pronúncias que são aceitas. Não é uma só. O do Rio é muito tolerado, até o X do Rio é tolerado. São Paulo também, o R de São Paulo, porta, aquele vibrado também é tolerado. Algumas que são coisas bem específicas de algumas dessas regiões, né? Mas coisas específicas de outras regiões do Brasil não são toleradas. E eu acho extremamente errado. Deveria existir uma campanha de fato para que todo jornalista pudesse usar o sotaque da região deles. Ainda mais porque no Brasil todos os sotaques são compreensíveis entre si. A gente não tem um dialeto igual tem em outros países, que uma região fala um dialeto que, se você não adequar para uma forma padrão da língua nacional, ninguém se entende. Se sair alguém de São Miguel dos Açores em Portugal e for para Lisboa, vai ter que mudar o jeito de falar, pelo menos um pouquinho, para ser melhor compreendido. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Você pode pegar alguém do interior do Amazonas, colocar pra conversar com alguém do interior do Rio Grande do Sul, pode todo não entender mundo uma palavra ou
outra que seja um regionalismo e tal, mas... em termos de sotaque, você entende tudo. Então não tem porquê a televisão brasileira fazer isso, tá? Eu tô falando aí, Globo, pessoal da Bandeirante, toda TV nacional brasileira faz isso e deveria parar porque é um preconceito linguístico muito feio. Tá? Você tá basicamente dizendo que o sotaque de São Paulo... Rio é melhor que o outro. Alguns sotaques metropolitanos de São Paulo, que São Paulo, dentro de São Paulo tem um monte de sotaque, tá, gente? É um mundo de sotaque lá dentro. Você tá dizendo que quem tem algum dos sotaques metropolitanos de São Paulo, ou o sotaque do Rio, ou de Brasília, é bom, não precisa de adequação. Todo o resto do Brasil tem que falar igual a eles. Isso eu acho que tá errado.